Amém. É hoje. Sempre falo isso, né, gente? Quando eu subo no altar, que eu falo que é hoje. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem algo para fazer. Às vezes a gente vem para a igreja sem expectativa de que Deus vai falar com a gente. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu venho para a igreja e eu só, só quero agradecer, só quero, né, orar, quero sentir a presença dEle. Mas Deus tem me corrigido. Deus tem falado comigo que eu preciso começar a ter expectativa quando eu venho para a casa do Pai. Um pai de amor, um pai bondoso, quando a gente visita a casa dos nossos pais, pelo menos quando a gente sai de casa e a gente vai visitar os nossos pais, ele sempre tem um presente para nós. Às vezes é um conselho, às vezes é realmente um presente físico. Então, coloque expectativa, porque eu sei que Deus tem um presente para você hoje. Aleluia! Igreja, hoje eu vou pedir para vocês abrirem comigo em Mateus, capítulo 26. E antes de começar a palavra, eu queria dizer, gente, que eu estou usando a roupa de uma loja muito maravilhosa. Também, olha quantas pessoas estão usando. Então, eu queria dizer para você que gosta de caminhar ungido. Tem uma pessoa aqui que é dona do lugar mais estiloso da terra. Preço bom e qualidade com a Sônia. O vestido que a Nicole está usando também é do Bazar da Sônia. Bom, essa calça, só o sapato que não é do braço, tá, gente? O sapato. Mas a calça e a blusa é do Bazar da Sônia. Então, gente, recomendo depois vocês conversarem com a Sônia sobre os horários, precinho bom e qualidade. Falei para ela, hoje eu vou fazer propaganda sua. Mas antes da gente começar, alguém já ouviu, quem é mais tempo de igreja, já deve ter escutado alguém falando assim, vigia. Alguém já ouviu isso? Fala assim, irmão, vigia. Já? Quem é mais recente, vigia é vigia. É tipo assim, fica esperto, fica atento. Eu tenho até uma figurinha no meu WhatsApp, que é o Valdemiro Santiago assim, vigia. Às vezes eu mando para alguns alunos meus que estão atrasando aí no pagamento, eu mando assim, vigia, vigia. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre um pouco o que o próprio Jesus falou sobre vigiar e orar. Então, abra comigo em Mateus 26, versículo 36. Jesus no Getsêmani. E diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhe disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Prestem atenção nisso. E fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Quando voltou, de novo, encontrou seus discípulos dormindo porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Acredito que ele disse pela 3ª vez, vigiem comigo. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora
Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, vem aquele que me trai. É muito interessante porque, para quem não sabe, uma das maiores batalhas de Jesus, lutas, tanto física quanto emocional, é aqui no Getsemane. E às vezes a gente sabe, porque a gente já leu o livro, a gente sabe o fim da história, mas às vezes a gente esquece que Jesus se formou carne. O Filho do Homem se formou carne, se transformou em um ser humano e veio fazer sua missão na Terra. Ou seja, Jesus se tornou parecido como você e eu. E se ele se tornou parecido com você e eu, ele também passou por dificuldades, ele também passou por tristezas. E diz, a gente acabou de ler juntos, no versículo 38, Jesus falou, porque ele sabia que todos os anos de preparo dele iam ser para poucos momentos. Daqui a pouco, Jesus ia entregar a vida deles por cada um de nós aqui. Mas antes disso, ele diz, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Não precisa levantar a sua mão, mas alguém aqui já sentiu uma profunda tristeza. Uma tristeza mortal, aquelas que você, tipo assim, não faz sentido eu viver. Alguém aqui já teve esse sentimento? Jesus teve esse sentimento também. Mas Jesus não estava sozinho. Pelo menos, teoricamente, ele não estava sozinho. Ele pede aos seus discípulos para que vigiassem. E olha que interessante. No grego, vigiar se chama Gregory e significa estar desperto, estar atento. Jesus não falou, primeiro, orem comigo. Vem aqui, no versículo 38, ele diz, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele não disse, orem comigo. Ainda não. E aí, o que Jesus fez? Vigiem comigo. Jesus convidou os discípulos para estarem atentos com ele. E nisso de estar atento, o que Jesus vai fazer? Ele vai orar. Quando Jesus diz aos discípulos, vigiem comigo, não era que no braço da carne eles iam poder deter os soldados que já iam chegar com Judas. Não. Porque vigiar também, se a gente vê as definições de vigiar, vigiar também é estar em alerta, cuidar de alguma coisa. Jesus não estava pedindo para que os discípulos tirassem as espadas e lutassem contra os homens que iam vir em sua direção e prendê-lo. Jesus simplesmente disse, vigiem comigo. E ele diz, Pai, se for possível, afasta esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus convidava os discípulos a orarem com ele. E sabe, ontem, eu sempre gosto de contar como o Espírito Santo me revela a palavra que eu tenho que ministrar. Sempre falo, o Espírito Santo falou comigo essa semana, o Espírito Santo falou aquilo outro. Curiosamente, como o Espírito Santo falou comigo, que eu tinha que falar com vocês sobre vigiar e orar, não foi nada espiritual. Eu estava no Instagram e eu vi uma publicação de uma moça falando assim, gente, fiquem espertos com o Uber. Porque eu peguei um Uber e eu estava indo para minha casa e quando eu estava chegando no meu destino, o motorista do Uber passou da minha casa. Eu falando, moço, você passou. E o Uber continuou indo e ela falou, moço, você passou. E ele falou, fica quieta. O Uber. E ela disse que ela não pensou duas vezes, com o carro em movimento, ela abriu a porta e pulou. E pulou do carro. E aí ela faz essa alerta, ela postou ali uma foto do motorista que fez isso e falou, gente, compartilha, porque nem o Uber mais está tão seguro assim. E eu, como mulher, falei, eu preciso repostar isso, porque eu sempre pego Uber, minhas irmãs sempre pegam Uber, e fui e repostei. E uma moça que era da igreja mandou assim para mim, Ana Maria do céu, meu Deus, que horror.
Meu esposo estava indo buscar... Eu estava mandando um Uber agora para buscar minhas filhas, mas pedi para o meu esposo ir buscar. Meu Deus do céu, não dá para confiar mais nada. Ela mandando pelo Instagram. Aí eu falei, pois é, a gente precisa evitar ao máximo. E eu ia falar assim, fique esperta, né? E o Espírito Santo me mandou falar, fala para ela não deixar um medo dominar o coração dela. E veio para mim, vigiar e orar. Aí eu, amém, né? Eu falei assim, olha, sim, a gente tem que ficar atento, mas vigiar e orar, né? Foi como Jesus nos instruiu, vigiar e orar. E mandei para ela. E depois eu percebi que ela quis me ligar, até preciso ver depois, mas eu já tinha ido dormir, e ela me ligou. Tenho certeza que vai ter continuação para essa história, mas eu fui dormir e falei, Espírito Santo, amanhã eu vou ministrar, né? Do que eu devo falar? E o Espírito Santo, vigiar e orar. Vigiar e orar. Amém. E quando eu estava lendo isso, lendo agora com vocês, é muito forte. Porque justo nesse capítulo onde o Senhor convida seus discípulos para vigiar e orar, Jesus estava passando por uma tristeza sem explicação. E se Jesus estava passando por uma tristeza sem explicação, quanto mais nós vamos passar por isso? Se nem o Filho do Homem deixou de passar por isso, nós também vamos passar. Mas ele dá uma instrução muito clara. Primeiro, que sempre, nas suas dores, ele é contigo. Porque ele disse, vigiem comigo. Tudo bem que era a dor dele, mas ele não foi sozinho. Porque depois ele ia prometer para os seus discípulos, e é uma promessa que ainda é válida até hoje, eu sempre estarei com vocês. No mundo tereis aflições, mas confiai, eu venci o mundo. E eu vigiar era nada mais que dizer, meu Pai, Abba. E é muito forte que vocês cantaram essa canção hoje. Abba, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Esse cálice representava a dor que ele ia passar. Se for possível, Deus, eu não quero passar por isso. Quantos aqui não precisam levantar sua mão, mas está passando por algo que você não queria estar passando? Eu posso levantar minha mão e dizer, eu tenho muitas coisas, principalmente, quem sabe, nós estamos ainda em luto. Eu não queria estar passando por isso. Eu não queria. Mas como filhos de Deus, se o próprio Filho do Homem falou, Deus, eu não quero, mas se for da tua vontade, que assim seja feita. Jesus é o nosso modelo e eu sempre vou falar isso. No meio da sua aflição, preste atenção nisso, igreja. No meio do seu momento mais gritante de dor, no meio da sua tristeza mais profunda, na tristeza mortal, que quer tirar a tua própria vida, você precisa olhar para o Abba e dizer, meu Pai, eu não quero esse cálice. Eu não quero passar por isso. Mas se for da tua vontade, que assim seja feito. Sabe por que Jesus falou, eu não quero, mas se for, chuchu, beleza? Se for da tua vontade, Deus, tá ok? Porque o Filho do Homem sabe que o melhor lugar para se estar... Me ajuda? Qual é o melhor lugar para se estar? Eu não quero. Mas os seus pensamentos, Abba, são maiores, melhores do que os meus. Essa tristeza profunda vai me matar, mas se for da tua vontade que eu passe, eu creio. Vigia e ora, igreja. Vigia e ora. Tá doendo? Fique esperto. Quer te matar, você precisa de consolo, você não sabe por que você está passando por isso. Vigia. Mas não vigia religioso, vigia ao pecado. Não, ora. Ora. Antes de se transformar num problemão, ora todos os dias. Não espera virar um problemão para você ir entregar para Deus na sua oração e pedir, Deus me socorre disso. Porque antes de Jesus
Preste atenção nisso. Jesus não orou quando ele estava só na cruz. Jesus orou antes de ir para a cruz. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Às vezes, a gente só ora quando a gente está no meio do furacão. Mas o Senhor convida a gente para ter um relacionamento, para a gente poder conversar com Ele todos os dias. E não é só para agradecer e, o bem bom, só. Na tristeza profunda, na tristeza mortal, no problema que parece impossível ter conserto, o Senhor nos convida para vigiar e orar. E falar com intimidade. Meu Pai. A gente precisa, alguém aqui precisa ser reinstalado no centro da vontade de Deus. Dói mais, igreja, estar fora da vontade de Deus. Dói muito mais. Porque você está fazendo sua vontade e você não sabe qual é a consequência das suas vontades. Mas eu sei que os planos dele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O vigiar, o orar, é estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Mas é muito forte porque 3 vezes ele pediu para os seus discípulos estarem com ele. E muitas vezes nós somos como esses discípulos. Porque Jesus nos convida, ei, vem passar tempo comigo. Aí a gente vai, não, beleza, Jesus, estamos aqui. Hashtag fechou, estamos junto. Mas passa um tempo, começa a tocar as notificações do Insta, começa a tocar as notificações do trabalho, o que seja, e parece que os nossos olhos ficam pesados, a gente fica cansado. A gente está sempre cansado, né, igreja? Tem alguém aqui que não está cansado? Glória a Deus pela vida do Gustavo. Mas a maioria das pessoas andam cansadas. E às vezes o cansaço é a falta de descanso que é a falta de confiança em Deus. Você entende isso? Estava conversando com um pastor esses dias. Tenho o privilégio de dar aula de inglês para muitos pastores. E um pastor estava esgotado. Ele falou assim, Ana, eu quase desmaiei umas 3 vezes essa semana porque eu não consigo. Eu tenho uma loja, eu tenho não sei quantas franquias e eu preciso ir em todas e não sei o quê. Eu falei, pastor, o que eu vou te falar não é novidade. Mas por que Deus nos chama para descansar? Porque a gente acha que as coisas só vão acontecer se a gente colocar a mão na massa. E isso também não é uma desculpa para você ser preguiçoso, ficar lá na sua cama e falar, Deus vai fazer. Não é isso. É saber quando parar e confiar em Deus. Eu falei, o Senhor precisa parar um tempo e descansar em Deus. Você precisa confiar, porque eu sei que eu fazia isso o ano passado. No ano passado eu trabalhei 12 meses sem parar. Porque eu achei que se eu parasse, tudo ia vir a ruinar e tudo ia acabar. Mas o Espírito Santo usou muito meu pai e minha mãe para me ministrar sobre descansar. Porque às vezes descansar, não fazer nada no momento que você mais tem certeza que você tem que fazer, às vezes é confiar em Deus. Jesus não chamou os discípulos, repetindo, Jesus não chamou os discípulos para vigiarem, para ficarem atentos contra o exército que ia vir. Um grupo de homens que iam vir em direção a ele, mas para orarem juntamente com eles. Mas eles ficaram com sono. Eles ficaram com sono. Porque pouco tempo atrás eles tinham acabado de comer. É difícil para a gente, né? Quem come, depois não dá um sono depois de comer? Realmente. Mas Jesus estava convocando eles, falou assim, olha, minha hora está chegando, vigiem comigo. E é muito interessante que diz na Bíblia que seus olhos estavam pesados. E Jesus mesmo, antes disso acontecer, conta uma parábola das 10 virgens. As 10 virgens, ele conta uma história onde 10 mulheres estavam esperando pelo noivo, porque ia ter uma grande festa. Jesus estava contando essa história, antes disso aqui acontecer. E todo mundo estava esperando a vinda do noivo. Mas ninguém sabia a hora que o noivo ia chegar.
Então, cinco dessas mulheres levaram consigo um candelabro com óleo extra. Porque para queimar, porque não sabia se ia ser de noite, se ia de dia, não sabia. Mas levaram extra para caso precisassem, elas iam ter luz para poder ir até o noivo. Mas 5 das outras, não levaram. Levaram o suficiente dentro da estimativa delas de quando que o noivo ia chegar. Resumo da história, deu meia-noite, elas caíram num sono profundo. E no meio da noite começaram a gritar nas ruas, o noivo está chegando, o noivo. Só que as outras 5 que não tinham trago essa, falaram assim, dá um pouquinho do seu óleo para a gente poder ir até a festa, para poder ver o caminho. E as outras 5 falaram assim, não, porque tem suficiente para a gente. E aí elas conseguiram, as outras 5 entraram e as outras 5 ficaram para fora da festa. A analogia, eu só quis contar rapidamente, caso alguém não conhecesse, mas a analogia aqui é, elas caíram num sono profundo. Elas estavam com expectativa para ver o noivo, mas elas caíram num sono profundo. Nós todos aqui não estamos isentos de cair num sono profundo. Nem o mais religioso, nem o mais crente, da pessoa mais simples. Todos nós podemos estar com sono, estar cansados. Mas mesmo assim, fica aí a declaração que Jesus fez: vigiai e orai. Vigia, ora. Porque a maior dor que Jesus ia passar estava faltando pouco. Ele ia ser condenado injustamente, muitas coisas iam acontecer. Ele só queria ter aquele momento com o Pai para ter a certeza de que, Deus, eu estou no centro da tua vontade, né? E que o Espírito Santo me incomodou é que às vezes o medo acaba dominando tanto nosso coração. O cansaço acaba dominando tanto nosso coração, a vontade de desistir acaba dominando tanto o nosso coração que a gente não consegue terminar essa oração. A gente fala, Pai, se for possível, eu não quero passar por isso. Mas a gente está tão cansado. Ou a gente esquece do bom Pai que nós temos para poder finalizar essa oração e falar, mas se for da tua vontade, que eu passe por isso. O Espírito Santo manda dizer para alguém aqui o que você está passando. Está no centro da minha vontade. Deus está te chamando para crescer. Porque pessoas maduras vigiam e oram sempre. Jesus também tinha acabado de tomar a Santa Ceia, ele também estava cheio, ele também era humano. Ele também estava com sono. Mas ele sabia que ele precisava estar atento. Ele sabia que ele precisava falar com o Pai. Muitos de nós sabemos que a gente tem que falar com o Pai. A gente sabe que a gente tem que passar um momento de qualidade com Ele. Mas a gente está muito cansado. A gente começa a criar desculpas e desculpas e desculpas. Seja como Jesus. Seja como Jesus. Não deixe o cansaço, não deixe o medo dominar o seu coração. Faça essa oração sempre que estiver doendo. Que não seja a minha vontade, mas a tua que seja feita. E é isso que Deus nos chama para fazer. Então eu queria orar por você. Porque eu sei que não são tempos fáceis. Não são tempos fáceis. Todo mundo aqui, eu consigo ver claramente, todo mundo aqui está passando por alguma coisa. Que às vezes ninguém sabe, ou o parceiro sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. Abba sabe. O Abba Pai sabe. Mas por que demorou tanto para você pedir socorro? Por que demorou tanto para você falar com o Senhor? Mas hoje é o dia de restauração. Hoje é o dia de renovar a sua aliança com Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar.